Oi, gente, hoje eu vou ler um trecho desse livro aqui, é o Teoria King Kong, um livro excelente, a autora fala sobre a questão da mulher, sobre estupro, prostituição, enfim, é um livro pesado, mas é um livro com umas reflexões assim incríveis e tem alguns trechos que eu acho que vale muito a pena ler. Eu vou ler um trecho aqui corrido, que é pesado, mas eu acho que vale a pena. É uma parte em que ela fala de uma experiência, de uma coisa que aconteceu com ela e com a amiga dela. É um relato real. Em 1986, ela estava com uma amiga, a autora do livro estava com uma amiga pedindo carona. E elas conseguiram carona de 3 rapazes e elas foram estupradas por esses rapazes. E aí ela conta e faz uma reflexão sobre esse caso. Um carro com 3 garotões brancos, típicos moradores da periferia da época, cervejas, baseados. Como eles são 3, nos recusamos a subir no carro. Eles, no entanto, se desdobram em gentilezas, fazem piadas e conversam. Nos convencem de que seria muito bobo ficar esperando a oeste de Paris, sendo que eles poderiam nos deixar na região leste, onde é bem mais fácil descolar outra carona. E nós subimos no carro. Das 2 meninas, eu sou a mais mochileira, a mais falastrona, a que decide que nós podemos subir no carro. No momento em que as portas se fecham, no entanto, sabemos que fizemos uma estupidez. Mas ao invés de gritar, vamos descer, alguns metros depois, quando ainda dá tempo de voltar, nós nos dizemos, cada um em seu canto, que precisamos parar de ser paranoicas e de enxergar estupradores em todo lugar. Já faz mais de 1 hora que conversamos com eles, eles têm jeito de serem apenas preguiçosos, divertidos, nada agressivos. Essa proximidade, afinal, ficará como uma dessas coisas que não se apagam. Corpos de homens dentro de um lugar confinado, em que estamos presas junto a eles, mas sem ser como eles. Nunca iguais com nossos corpos de mulheres. Nunca em segurança, nunca como eles. Nós somos o sexo do medo, da humilhação, o sexo estrangeiro. Sua virilidade, sua famosa solidariedade masculina, constrói-se a partir dessa exclusão de nossos corpos. É a esses momentos que ela está ligada. Um pacto que repousa em nossa inferioridade. Suas risadas de homens, entre eles, a risada dos mais fortes, dos mais numerosos. Enquanto isso, eles fingem que não sabem exatamente o que está acontecendo. Como vestimos minissaias, como uma tem o cabelo verde e a outra laranja, certamente devemos trepar como coelhos. Logo, o estupro que se comete não é um estupro. Como na maioria dos estupros, imagino. Imagino que depois nenhum desses 3 caras passou a se considerar um estuprador. Porque isso que eles fizeram, isso é outra coisa. 3 caras com espingarda contra 2 meninas nas quais bateram até sangrar, mas não houve estupro. A prova, se realmente não quiséssemos ser estupradas, teríamos preferido morrer. Ou teríamos conseguido matá-los. Do ponto de vista dos agressores, e eles dão um jeito de acreditar nisso, se as vítimas saem do ataque vivas, é porque o estupro não as enojou tanto assim. É a única explicação que encontrei para esse paradoxo. Após a publicação de Bas-et-Moi, encontrei mulheres que me contaram: fui estuprada com tantos anos e em tais circunstâncias. Isso se repetia a ponto de ser desconfortável. Tanto que, num primeiro momento, comecei a me perguntar se elas mentiam. Está na nossa cultura, desde a Bíblia e da história de José no Egito, a palavra de uma mulher que acusa um homem de estupro é, antes de tudo, uma palavra da qual duvidamos. Por fim, acabei por admitir: estupros acontecem o tempo todo. Eis aqui um ato aglutinador, que conecta todas as classes sociais, idades, corpos e personalidades. Como explicar então que nunca escutamos do adversário: estuprei a fulana, tal dia e em tais circunstâncias? Porque os homens fazem agora o que as mulheres os ensinaram a fazer durante séculos. Dar outro nome à coisa, enfeitar o ato, fazer rodeios, mas sobretudo nunca usar a palavra para descrever o que fizeram. Eles forçaram um pouco. Ela estava muito bêbada. Ou era uma ninfomaníaca que agia como se não quisesse. Mas se aconteceu foi porque no fundo houve o consentimento da moça. Mesmo que ele tenha precisado bater nela, ameaçá-la, que tenham sido muitos para conseguir forçá-la
e que ela chorasse antes, durante e depois. Isso não muda nada. Na maioria dos casos, o estuprador se arranja com sua consciência. Afinal, não houve estupro. Era só uma puta que não se assume o que precisava e que precisava apenas ser convencida. A menos que o estupro seja também algo difícil de carregar do lado deles. Mas não sabemos nada sobre isso. Eles não dizem nada.